eu. E aí o ano termina, você no seu trabalho, no seu emprego, entregou as suas metas, mas na sua vida pessoal você não saiu do lugar, exceto ficou mais cansado. Então, em 2024, eu fiz uma virada na minha vida e foi o meu melhor ano do ponto de vista de resultados. Por quê? Porque eu comecei a ser intencional. Então, talvez para alguns de vocês, o que eu vou falar aqui é óbvio. Então, a pergunta é assim: por que eu não faço óbvio na minha vida? Né? Talvez tenham pessoas aqui que vão ouvir pela primeira vez como se bate meta, porque nunca trabalhou no mundo corporativo, nunca foi exposto a esse ambiente. Então, independente de quem seja você, eu tenho certeza que ou vai te lembrar de fazer para sua vida, ou vai te trazer ferramentas de como você fazer. E aí fica um ponto aqui, né? Fica até o final, porque depois vai ter uma ferramenta que vai ajudar vocês a entenderem aonde é que vocês estão nessa etapa, tá bom? Muito bem, quem sou eu? Eu já trabalho, então, há 25 anos, já passei por empresas como Danone, como Natura, que foi uma que eu fiquei 11 anos, já passei por diversas áreas, sou engenheira, então já ajuda também, né, um perfil mais analítico, mais racional, mais focado mesmo em um mais um é dois, né? Então, não sou a pessoa da criatividade, mas sou a pessoa da organização, da gestão, da entrega. E passei por áreas, desde áreas técnicas em qualidade, depois fiz uma migração para a área de relacionamento com o cliente e nos últimos 4 anos estava liderando negócio. Então, que também foi me dando cada vez mais uma visão mais ampla de gestão, né? Sou mentora no G4, que é uma escola de... Um dos pilares agora do G4 é uma escola de educação para empresários no Brasil. Sou gestora lá desde 2024, já tenho quase 2 anos e meio. E acabei de fazer uma virada na minha vida profissional, de sair então do mundo corporativo e abrir a minha empresa, que é focada em desenvolvimento de liderança, ok? Tá aqui meus dados para quem quiser depois. Depois eu mando para quem estiver lá no. Para quem for estar na comunidade, eu vou mandar esse material, tá bom? Para quem estiver lá no WhatsApp. O que eu aprendi, então, nesses 25 anos sobre bater metas, né? Que primeira coisa é que quando a gente pensa em metas, a gente precisa trazer junto com meta gestão. E gestão, no mundo corporativo ou no mundo empresarial, a gente poderia traduzir para a nossa vida como controle. E quando a gente tem gestão, que significa controle, a gente tem performance. Então, imagina que a sua vida é essa bolinha aqui, tá? Tudo que acontece na sua vida. O que você controla que acontece na sua vida? Quanto menor o seu nível de gestão, menos controle você tem. Então, provavelmente você pode estar aqui naquele hoje eu controlo 15% da minha vida e 85% está solto, né? A partir do momento que você começa a trazer mais controle, você começa a caminhar em ter mais gestão sobre a sua vida. Você vai conseguir 100% controlar a sua vida? Não. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não controla. Mas aquilo que cabe a você, que está dentro do seu escopo e que teria a possibilidade de controlar, talvez tem muita coisa que está solta e você não controla. Exemplo, controle da sua saúde, controle das suas finanças, controle, até controle da sua aposentadoria. Eu me lembro em 2016, um consultor financeiro, na verdade ele era um consultor de seguros, ele fez uma conta do quanto que, a partir de 60 anos, eu e meu marido, a gente precisaria ter de dinheiro para viver a mesma qualidade de vida que a gente tinha em... Isso foi 2014, não, 2016. Em 2016, ou seja, 10 anos atrás. Gente, quando ele mostrou aquele número, eu quase caí de costa. E aí ele virou e falou assim: sabe o que acontece com o brasileiro? O brasileiro não se prepara para viver a terceira idade. E aí o que acontece lá na terceira idade? Passa necessidade, passa aperto, a qualidade de vida diminui, né? Tem um estudo que já comprova que a nossa geração, a geração que tem 40, 30, 40 anos, 50 anos, vai ser uma geração mais pobre que a geração anterior. Por quê? Porque os nossos pais vão viver mais, eles não se prepararam para a terceira idade e a gente vai ter que ajudá-los. Então, são dados para a gente pensar. Então, quanto antes a gente começar a ter gestão sobre a nossa vida, Paula, mas eu ter gestão é 100% de certeza que tudo vai dar certo? Claro que não, gente. Se fosse, estava lindo, maravilhoso. Mas é um passo inicial, é algo que você pode fazer, tá? Então, pensa sobre isso. Onde você está, né? Nossa, hoje a minha vida saiu do trilho, eu não controlo nada, eu não sei de nada. Aliás, deve ter gente que tem medo de abrir a conta bancária porque não quer ver o quanto que está no vermelho, tá? E aí, quando a gente pensa em metas,
As metas são como se fosse uma bússola para a gente saber para onde está indo. Então, se eu perguntar hoje assim, quais são os seus sonhos? O que que você está construindo? Você acorda todo dia para fazer o quê? Né? No final do ano, você quer olhar para o ano e falar, nossa, esse ano foi maravilhoso porque eu fiz tal e tal, tal coisa, porque aconteceu isso, isso e isso. Ou não, o seu ano é solto. É claro que para quem trabalha não dá para ser solto, mas para sua vida pessoal, né? E aí, conquistou o quê? Fez o quê? Comprou o quê? Viajou para onde? Sua saúde está como? Está melhor ou pior do que quando começou o ano? Então, meta dá clareza, ajuda a priorizar e outra coisa, mede avanços. Então, eu vou falar bastante disso, assim, como é que a gente evolui na vida? Sem meta não dá para evoluir. Eu não sei se, como é que eu sei que eu tenho em dezembro eu estou melhor do que em janeiro do mesmo ano? Com base no quê? Feeling, né? Ou não, com base naquilo que eu queria conquistar, com base naquilo que eu fui construindo, que os meus sonhos foram acontecendo. E eu falo que para atingir meta tem duas variáveis. A variável que é método e ferramenta, e a variável comportamental. Eu até gravei um stories ontem que eu falei assim: se bater meta fosse fácil, todo mundo batia, né? Então, assim, eu vou terminar essa aula aqui, eu vou ter tudo para bater meta. Não é bem assim, porque isso aqui não tem nada novo debaixo da terra. Assim, ó, isso aqui já existe há anos. A pergunta é muito mais sobre: eu conheço as ferramentas e estou usando? Ótimo, mas tem um lado comportamental. Porque eu falo que o mais difícil não é chegar na meta, é você ou manter a meta ou evoluir. Pensa no peso. O meu sonho é ter 60 quilos. Aí você chega lá nos 60 quilos. Tá bom. E agora? Como é que eu faço para manter? Será que eu vou conseguir manter? Será que eu vou ter a mesma disciplina? Eu, Paula, por exemplo, sou muito movida a metas. Eu recentemente fui no meu médico, achei que não ia ter mais meta, e ele me deu nova meta. E eu adorei, sabe por quê? Porque eu já estava sofrendo em não ter meta. Eu falei, nossa, e agora? Eu vou trabalhar, eu vou fazer para quê? Para ficar igual só? Não, eu quero mais, porque a meta me faz ter disciplina, ter constância. Então, assim, quando você tem método e ferramenta e o seu comportamental junto, eu vou falar um pouco do comportamental, gente, é explosivo. Aí tem um terceiro elemento que eu não vou trazer aqui, que é fundamental, que é Deus. Assim, ó, tem a parte que Deus vai mover para acontecer, mas você tá fazendo a sua parte. Tem a parte que cabe a você e tem a parte que vai caber a Deus de entrar e te ajudar as coisas fluírem, darem certo, etc e tal, né? Então, um terceiro pilar aqui, mas que não faz parte desse conteúdo. Então, vamos falar de método, tá? Dentro de método, de uma maneira muito, muito simples, anota aí. A primeira coisa é definir qual é a meta, qual é o meu plano de ação para bater a meta. Qual é? Aí eu desenho o plano, aí eu preciso pôr o plano em prática, que é a execução, mão na massa. E depois eu preciso acompanhar se tudo isso que eu estou fazendo do plano está me entregando. Vamos pegar um exemplo bem simples aqui, tá? Vamos supor que a sua meta é perder 5 quilos. Então você já definiu a meta. Plano de ação para esta meta acontecer. Você vai no nutricionista, você vai se matricular na academia, você vai malhar 3 vezes por semana, você vai colocar cardio, musculação, você vai desenhar o seu plano. Até aí, tudo no papel. Mão na massa, agora eu preciso executar. Eu preciso realmente ir na nutricionista. Eu preciso começar a dieta que ela me mandou. Eu preciso ir na academia. Eu preciso fazer aquilo que eu tenho que fazer. É a execução. Aí você vai se pesar. Tudo que você fez é garantia que você vai perder 5 quilos? Não necessariamente. Pode ser que você tenha um tema hormonal, né? As mulheres, a gente, né, em uma certa idade, pode malhar o que for, que se não tiver, às vezes, um controle hormonal, não vai conseguir. Pode ser que você tenha um tema de saúde, de tireoide, né? Pode ser que a intensidade do seu exercício físico, lá do seu cardio, não é a ideal para você queimar gordura. Gente, pode um monte de coisa. Então, o acompanhamento, ele é fundamental para você ir olhando se o seu plano está realmente entregando o que deveria entregar para você chegar na meta. Então, é muito simples. E isso aqui é modelo de empresa. Né? Eu estou vendo aqui a Débora e a Cris, que trabalham, né? A Débora já trabalhou no mundo corporativo, a Cris trabalha. É modelo de empresa, gente. Vai lá, define a meta do ano, qual é o plano para entregar, põe para executar, ritual, acompanhamento, funcionou, não funcionou, o que, que deu certo, o que, que não deu, muda. Né? Eu falo que um bom plano de ação é o começo, mas ele não é garantia. Ele não é garantia. Então, por isso que a gente precisa acompanhar o tempo todo, né?
Então, vamos lá. Definir a meta, né? Então, meta, grande ou pequena, concorda comigo que ela vai dar o mesmo trabalho na estruturação? Então, assim, começa, né? Por que tá sonhando pequeno? Às vezes a gente precisa se colocar nesse lugar. Nossa, mas eu tô tão pequenininho aqui. Às vezes é só porque eu vejo que tem possibilidade de acontecer. Ah, não, é mais fácil se eu ponho isso, porque isso tá mais na minha mão. Mas eu tô aqui para te instigar e, de repente, pensar em metas que são mais desafiadoras. Quando você pensar em metas, pensa assim, ó, a gente está no mês de junho, ainda faltam 7 meses para o ano acabar. Em dezembro, que história eu quero contar? O que eu quero ter conquistado? Coloca lá no teu sonho final do ano. Mas eu vou ensinar vocês a estratificarem essas metas. Porque, de repente, se eu falar assim, eu quero perder 15 quilos é tão difícil que você desanima antes de começar. Então, vou contar aqui uma historinha que eu gosto de falar do bolo, tá? E aí, assim, ó, muita gente começa o ano, é muito engraçado, né? Vira lá de dezembro para janeiro, parece que algo mudou na cabeça. Nossa, esse ano eu vou conquistar, eu vou avançar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai desanimando, né? Tá cheio do fala, fala, mas não faz, não põe em prática, não estrutura. Então, pensa o seguinte: alguém aqui come um bolo inteiro na boca, você pegar um bolo, enfiar na sua boca, não vai caber. Não vai caber, né? O bolo ele tem um tamanho. Mas se eu fatiar o bolo em pequenos pedaços, eu tenho certeza que você come. Tudo bem, você vai falar que não cabe na barriga, que tá enquanto, mas vai comer, certo? Então a gente precisa olhar para a meta na mesma lógica. Como é que eu fatio as minhas metas? Eu tenho uma meta de comprar uma casa. A casa custa, eu vou chutar aqui qualquer coisa, R$ 200.000. Tudo bem, eu quero comprar a casa em 3 anos. Então, por ano, quanto que eu tenho que gastar? Depois eu vou estratificando por mês. Depois eu posso estratificar por semana, por dia, depende do grau de nível de granularidade que você quer ir. Quanto a sua meta, quanto mais granular ela for, dia, semana, mês e ano, quanto mais granular no dia, mais controle você vai ter. Mas nem toda meta precisa ser diária, tá, gente? Então, o quanto eu vou economizar do meu salário? Mensal, não precisa diário. Agora, o quanto que eu vou gastar, aí de repente você pode pôr semanal diário, tá? Então, fatia as suas metas. Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Para ficar bem claro. Quer perder 5 quilos no ano. No mês, isso significa 400 gramas. Na semana, significa 100 gramas. Diariamente, 14. Claro que ninguém vai ficar se pesando diariamente, porque existem várias oscilações ali na balança que vai acontecer, principalmente a mulher, né? Cada dia a gente está de um jeito. Mas, por exemplo, hoje eu me peso semanal. E fez muita diferença na minha vida. Porque eu consegui pôr mais controle. Lembra do painel do carro, né? É o painel do carro. Então, aqui, quando eu me peso semanal, eu garanto que no mês eu vou estar dentro. Se você só se pesa uma vez por mês, tem grande chance de você não bater a meta. Então, quais são as suas metas que você vai ter que vir para uma granularidade menor? E quais são aquelas metas que tudo bem ser mensal? Eu vou dar um exemplo de meta que eu tenho: viagem de férias. Gente, viagem de férias é uma por ano, né? Queria fazer duas, mas é uma. Então, eu não vou ficar lá todo dia, todo mês, falando da minha viagem de férias. Ela tá lá no meu plano, eu vou me estruturar para ela, mas não é uma coisa que eu vou acompanhar. Então, pena que eu não estou aqui com as minhas, mas eu tenho uma estruturação que eu tenho. Eu consigo abrir a meta ano, mas depois eu vou abrindo por mês aquelas que precisam ser abertas, né? Então, pontos práticos aqui sobre metas, né? Fazer o plano anual de metas, olhando quais são aquelas que eu vou ter mensal, semanal e diário. Imprimir, deixar visível, ter um modelo dentro das empresas, chama gestão à vista. É maravilhoso, aquele negócio você passa e vê. Passa e vê. Tudo que a gente vê, a gente vai fazer alguma coisa, né? Você vê um chão sujo, um papel sujo, você vai catar. Tudo aquilo que fica guardado, computador, é mais difícil aquilo. Então, assim, ó, imprime, coloca na porta do armário, no seu guarda-roupa que você abre todo dia. Sabe aquele lugar que você vai? Outro dia meu marido falou assim no começo do ano, que ele queria pôr o dele no banheiro. Eu falei, não vai funcionar, que vai ficar úmido. Daí vai ficar horrível. Eu falei assim, então não vai rolar, tem que ser num outro lugar. Então, mas imprima, deixa visível. E aliás, eu sempre indico você colocar fotos. Né? Por quê? Porque a foto vai te inspirar, vai ser algo que você vai olhar, vai desejar. Tudo aquilo que vem para o nosso pensamento, que a gente vê, escuta, mesmo falar da visão,
pode gerar algo no seu coração. Então, se eu desejo uma casa, põe a foto da sua casa, dos sonhos, sabe quantos quartos, faz ali. E se você olhar, aquilo vai te motivar. Revisitar mensalmente, eu vou passar isso lá na frente, né? A meta tem que fazer parte da rotina. Nas empresas, se discute metas diariamente. Resultado de vendas, no mínimo uma vez por semana tem reunião de resultado de vendas. Aí eu pergunto, quantas vezes por mês você olha para os seus resultados? Aí vai ter gente que fala assim, eu nem tenho, né? Então, um passo antes, tá tudo bem. Mas quando a gente usa essa mesma metodologia para nossa vida pessoal, não tem como dar errado, não tem. Sim, só se for algo que não é para acontecer, mas é metodologia. Empresas usam isso e conseguem resultado. E não é porque elas são uau, é porque elas têm método. E é isso, né? E uma coisa que eu acho que é bem legal também, sempre celebrar pequenas conquistas, né? Do que vai acontecendo com as suas metas. Agora vamos para o passo 2, desenhar o plano. Então, assim, ó, o plano, a sua meta é como se ela fosse estática, ela não deveria se movimentar. O que se movimenta é seu plano é vivo. E muitas vezes a gente faz o contrário, a gente se apega ao plano e a gente muda a meta. Então é assim, a minha meta é perder 5 quilos. E o meu plano de ação é ir na academia todo dia. Ai, não tô conseguindo ir todo dia, né? Mas tudo bem, eu continuo, vi que eu não perdi. Então, como eu não quero mudar aqui a minha academia, eu vou mudar a meta. Agora eu vou perder 3 quilos, não é mais 5. Então, o plano é vivo, eu tenho que estar o tempo todo vendo se aquele plano vai me levar para onde eu quero ir, né? Então, assim, ó, pontos importantes de plano. Todo mundo tem ideia, mas o que diferencia quem tem ideia do quem realiza é a execução. Não tem outro lugar, né? Provavelmente vocês já ouviram, né? O lugar que tem gente com mais ideias, com sonhos não realizados é o cemitério. Então é assim, o mundo tá cheio de gente. Sábado eu recebi uma amiga aqui e ela estava falando de ideias, né? Que ela tinha, e já tinha tempo que ela tinha essas ideias. E aí uma hora eu falei assim, amiga, assim, ó, tá, e aí, o que você vai fazer? Tem 3 anos que eu escuto suas ideias. E às vezes a gente quer o plano perfeito e não começa. Aí entra naquele lugar do perfeccionismo. Ah, enquanto eu não tiver isso. Não, só começa, sabe? Aí revisa, faz de novo, erra, acerta, mas se movimentar, né? Planejamento é importante, mas a ação é que vai mover ponteiro. Assim, não adianta ter o plano, pode até imprimir ele também, o meu é impresso, mas se você não fizer, assim, não adianta ele vai ser um enfeite ali, tá? E aí não é o melhor plano que vai vencer, é aquele que é colocado em prática. Paula, mas deu errado. Ótimo, quanto mais cedo você erra, mais cedo você ajusta, mais cedo você tem chance ainda de bater sua meta, né? Todo mundo sabe o que precisa fazer. Talvez muita gente, ai, tá falando óbvio. Tá bom, então por que poucos conseguem o que querem, né? Eu tô falando muita coisa óbvia aqui, mas por que então você não está conseguindo bater suas metas? Né? Onde é? Então, não tem a ver só com ter o plano, tem a ver com execução, com não desistir, com ter constância, né? E a execução não é fazer por fazer, é fazer com método, disciplina e prioridade. Então, Paula, fui lá, eu tinha que, vou pegar um exemplo, tá? Tinha que escrever um livro. Fui lá e escrevi qualquer coisa. Não, aí também não vai ter resultado, né? E todo plano, ele tem 4 pilares. O que você vai fazer, como você vai fazer, quem e quando. Provavelmente nos pessoais, o quem vai ser sempre você. O meu plano, tudo sou eu. Eu não tenho serviço para ninguém, né? Mas o que, como e quando é meu. Sabe qual é a parte boa do plano de ação? E quando a gente fala da nossa vida pessoal, é que é a gente com a gente mesmo negociando. Aqui não tem vitimismo, aqui não tem desculpa. Se você não fez, é você que não vai colher. É diferente quando você está lá com o chefe e aí vai fazer o follow-up do plano de ação, né? E aí fez, não fez, entregou, não entregou, e aí você fala que não, 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 o resultado vai ser da empresa. Aqui não tem desculpa, né? Aquilo que você não faz, o resultado vai vir na sua vida. Então, um bom plano tem esses 4 pilares, tá? De novo, tô falando óbvio, mas para a vida pessoal, será que a gente tem o óbvio? Depois a gente vai para o terceiro ponto, que é a execução. Então, eu gosto muito de trazer algumas dicas dentro de execução, que é assim, a primeira coisa, começar o dia com as 3 ações que mais vão impactar a sua meta. Então, prioridades que eu tenho, eu já acordo, eu tenho, dentro das minhas metas, eu tenho ler a Bíblia em um ano, ela tá lá. Então, qual é uma das primeiras coisas que eu faço? Ler a Bíblia, né? Porque ela tá como é diário, eu não abro mão dela. Ir na academia todos os dias, então
São das primeiras ações que eu também já faço, porque se eu deixar para de noite, eu sei que eu não vou, porque eu sou diurna, gosto de ir cedo, né? Então, a gente precisa organizar a nossa agenda em prol daquilo que a gente quer conquistar. Inclusive, dica, final de semana. Inclusive, final de semana. Não, final de semana eu paro tudo, eu não faço nada relacionado às minhas metas. Bem, são 2 dias, que eu não sei o que você faz em 2 dias, né? Mas eu tenho cada vez mais focado naquilo que eu quero construir. E, aliás, são os 2 dias que você tem mais ainda para trabalhar para suas metas pessoais. Então, são os dias, por exemplo, que eu fico mais tempo na academia, são os dias que eu vou no supermercado, que eu vou no açougue, que eu vou no salão, que eu vou organizar as minhas coisas, que eu vou na igreja, que eu vou encontrar com alguém. Então, assim, final de semana, né, tem agenda de final de semana. A minha agenda, ela é de segunda a segunda. Antigamente, a minha agenda era de segunda a sexta, aí chegava sábado, domingo, eu bloqueava, tipo, final de semana, e não escrevia nada. E aí, sabe o que acontecia no final de semana? Passava e não tinha organizado nada. Então, hoje existe uma organização de final de semana. E eu quero trazer um conceito aqui sobre inércia. Vocês já ouviram falar no inércia na física, né? Inércia é um objeto parado. Imagina um carro parado, ele está inerte, parado. Um carro, para ele andar, ele precisa pôr energia. A energia é o combustível ali. Aí ele se movimenta. O que que acontece no final de semana, quando você não tem atividade nenhuma, você fica mais quieto? A sua inércia vai aumentando. Você vem de uma semana agitada, aí sábado e domingo você dá uma parada. Domingo à noite, então, é um negócio, tem gente que já entra em depressão, né? Tipo, domingo à tarde já não faz mais nada, já parou. O que que acontece na segunda? E por que que a segunda-feira é tão difícil para quem no final de semana tem uma agenda mais tranquila? Porque você estava inerte. E aí, para pegar no tranco de novo, você precisa injetar energia. O seu combustível é a sua energia, é você mesmo. Então, chegando na segunda-feira, você está esgotado no final do dia. Por quê? Porque você teve essa parada e você vinha no nível de energia, aí você cai. Tá tudo bem cair, tá? Você cai 2 dias, aí depois você tem que subir de novo. E essa subida, ela exige muito de você. Aí na terça você vai acostumando, vem com a... O que que eu comecei a fazer? E aí a estratégia de energia, de física. Ao invés de eu trabalhar 100% de segunda a sexta, eu ponho ali, sei lá, 80, 90, e eu vou constante. Constante, sábado, domingo. E aí eu não gasto mais aquela energia necessária para segunda-feira, porque eu já venho de um final de semana que eu tenho atividades. Gente, isso mudou, assim, ó, mudou a minha vida. Eu me lembro, sexta-feira, à noite, era o dia assim, não liga para mim, não me chama para nada, eu não quero conversar com ninguém, porque eu estou esgotada. Sexta-feira à noite, para mim, era o pior dia. E aí eu comecei a mudar isso, porque eu comecei a equilibrar mais durante a semana, para a sexta não ser tão pesado, e conseguir sábado e domingo me manter em movimento, tá? Então fica essa dica aí para você. Às vezes sua segunda-feira tá difícil porque você tá muito parado sábado e domingo, né? Final do dia, e aí assim, ó, listinha, o que eu fiz, o que eu não fiz. Eu sou a louca do caderno, assim, às vezes no celular, mas eu gosto muito do papel, porque no papel eu escrevo pendências do dia, o que que eu tenho que fazer, o que que eu não fiz, o que que ficou para amanhã, né? Isso garantir que a minha execução está acontecendo, né? Eu negociando comigo mesmo. Criar esse ritual de execução, na verdade, vai ser sua agenda. Qual é o espaço da sua agenda para qual tema? E muitas vezes a gente enrola na nossa agenda. Então, uma boa agenda garante uma boa execução. Eu ponho na agenda deslocamento, ler e-mail, gente, tudo assim, ó. Minha agenda, almoço tá na minha agenda. Eu acho que tudo, basicamente, ou quase tudo. Então, a minha agenda é bem organizada. Aliás, eu tenho 3 agendas. Eu tenho agenda de trabalho, agenda pessoal, e ela se conecta na terceira agenda, as 2 agendas. Então, eu consigo ver os dois juntos. Isso ajuda também a trazer uma boa execução, né? Dentro da execução, não é motivação. Execução é disciplina. Não tem, assim, hoje eu tô animada. Eu acho que as mulheres vão entender bem o que eu vou falar, assim, né? Tem até um exemplo nas redes sociais rolando que eu adoro, que é assim, a mulher na primeira semana
lá hormonal da ovulação dela malhando, aí tá lá cheia de energia. Segunda semana, mais ou menos. Terceira, ela briga com todo mundo. A quarta, ela nem vai, né? Então, assim, ó, a gente tem teria muitas desculpas para não manter constância. Então, assim, vai ter dia que a gente vai estar motivado para fazer e vai ter dia que a gente não quer fazer nada. Então, assim, se eu esperar ter motivação para escovar os dentes, outro dia eu usei esse exemplo, a pessoa não gostou, mas é bem verdade. Eu, se pudesse, tirava algumas coisas da vida, porque eu acho que é perda de tempo no sentido, tipo, só agrega limpar o dente, né? Minha irmã dentista, não sei se ela tá aqui. Eu pularia essa parte, entendeu? Eu não sinto, tô indo escovar o dente. Alguém fica feliz de 3 vezes por dia, ou eu vou lá, escovar o dente, passar fio dental, mas faz porque é disciplina. Então, assim, a maioria das coisas na nossa vida, como adulto, não é motivação, é disciplina. E aí, disciplina, por isso eu falei assim, a parte comportamental, ela é tão importante quanto o método. Aliás, eu diria que ela é até mais, né? E aí, uma outra questão também na execução é monitorar o progresso, o quanto que você vai evoluindo. Ah, comecei a fazer 10 minutos de cardio, agora eu tô com 15, agora eu tô com 20, e você vai evoluindo o seu progresso para ir chegando na sua meta. Não adianta você querer virar um maratonista do dia para a noite. Você precisa treinar. Você vai começar. Ah, eu tenho um plano de no final do ano ser um maratonista. Qual é o plano? Não dá para todo dia você fazer a mesma coisa, senão no final do ano você não vai ser maratonista. Mas também não dá para amanhã você chegar e achar que vai correr 40 quilômetros. Não vai. Vai se machucar. E aí vai ficar meses sem poder fazer exercício, né? A quarta etapa, então assim, ó, se a gente fosse pensar do ponto de vista de tempo para organizar isso, você vai gastar ali 10% do seu tempo com a meta e com o plano. Eu diria que 75%, 80% vai com a execução. E os outros 10% vai ser acompanhamento. Talvez nem isso, talvez até menos. Então, assim, onde é que se gasta mais tempo? Na execução. O problema é que tem gente fazendo sem planejar. Aí não tem resultado também. Entendeu? Lógico, assim, ó, Paula, mas eu tô indo na academia todo dia, não tô ganhando músculo. Falei, deixa eu ver teu plano. Deixa eu ver se você tá acompanhando. Qual que é a sua meta? Não, eu só tava indo. Eu vou lá, eu faço qualquer exercício de qualquer jeito. Não, então não adianta só executar. O brasileiro, né, quando a gente compara a cultura brasileira com a cultura japonesa, por exemplo, o japonês gasta muito mais tempo no planejamento para depois fazer. Porque quando ele faz, vai dar certo. Porque ele ficou muito tempo. Nós temos uma cultura diferente. E de acordo com o Eric, meu marido, ele fala que engenheiro é pior ainda, porque engenheiro nem lê manual. Então, não sei vocês, assim, ó, quando eu compro alguma coisa, se tem algum engenheiro que vai me entender. Gente, tem uma preguiça, o manual é grande, então eu prefiro, né, Cris? Eu prefiro montar sozinha, e se precisar, eu gosto de montar móvel, né? Gente, a maioria dos móveis que eu montei, eu tive que desmontar e montar de novo. Uma coisa horrorosa. Tipo, e assim, se você erra uma peça, não sei se vocês já montaram móvel, você erra uma peça, acabou. Começa do zero. Eu já montei 3 aqui na minha casa. Teve uma cômoda, montei junto com meu filho, quase no final deu ruim. E quando a gente foi ver, lá no começo, eu errei a peça. Por quê? Faz na pressa, não planeja, não separa bonitinho, quer ir, tipo. Então, por isso que o japonês tem muito mais sucesso. Mas tentando adaptar para a nossa cultura, né? Acho que seria impossível a gente falar que vai gastar 50% do tempo planejando. Mas precisa ter um planejamento, precisa ter um mínimo de organização, né? Então, para que acompanhar? Para medir progresso? Então, eu tenho a planilha de metas mensais e eu tenho a planilha de acompanhamento, para ver se aquilo que eu me propus a fazer, eu estou fazendo, tanto do plano de ação quanto do resultado, tá? Porque se você não acompanha, você não vai saber se você está na rota certa ou se você precisa mudar de rota. Então, o planejamento é importante, mas no final, acompanhar se aquilo que você planejou e executou está te levando para onde você quer, é mais importante ainda. Se você vai fazer uma linha reta e todo dia você desvia 1 grau, gente, 1 grau é nada, assim, né? 1 grau é. A olho nu você não vê a diferença de 1 grau, ok? Mas se todo dia você vai desviando 1 grau da onde você deveria ir, olha só, ao invés de vir aqui, você está indo para cá. Vai chegar no final do ano, você vai falar, nossa, mas onde foi que eu me desviei? Se você desvia
Um grau para cá e vai reto, você vai sair para lá. Não sei se ficou claro o que eu quis explicar assim. Você deveria ir reto aqui. Aí você só muda um grau, você já não vai estar no reto. Você não vai chegar no mesmo lugar. Então, o acompanhamento é para garantir que você vai chegar aonde você quer chegar, ok? Não é, né? Eu já falei que não é o melhor plano que vence. Na verdade, está até repetido aqui a questão da execução. Então, execução não, o acompanhamento é olhar se as metas que você está entregando, as mensais, se você está dentro do plano e se não chegou na meta, mudar a rota. É aqui que entra a história do plano ser vivo. Olha, estou fazendo tudo isso, eu não estou tendo resultado. Muda, né? Fazer a mesma coisa não está te levando aonde você quer, é o momento de, opa, deixa eu mudar a rota aqui. Né? Se a gente for pensar isso dentro do seu negócio, se você trabalha, empresa, se você é empresário, autônomo, é a mesma lógica, né? Então, eu tenho lá o acompanhamento da minha empresa, do plano da minha empresa, e eu preciso ir acompanhando se os resultados que estão vindo. Exemplo, eu vou de São Paulo para o Rio, o velocímetro que eu estou acompanhando já é um indicador para mim se eu vou chegar ou não. Se eu preciso estar a 100 km por hora e eu estou a 90, no meu acompanhamento, eu não preciso nem ser muito inteligente. Eu vou falar, não vou chegar em 5 horas. Aí o que, que você faz? Aumenta a velocidade. Qual é o seu plano de ação? Aumento, vou para 110 km por hora para tirar o atraso e garantir que eu vou chegar. Então, esse é o acompanhamento. Eu vou olhando o plano e falo assim: essa rota aqui não tá boa. Isso aqui eu preciso mudar. E muita gente peca em duas coisas. Pode até acompanhar e tá indo bem, mas não revisa de tempos em tempos se esse é o plano que vai te levar para um nível superior. O que que eu quero te dizer? Hoje, isso é muito comum nas empresas. Você acompanha, está trazendo resultado, só que você precisa ter um olho lá na frente. Será que isso que eu estou fazendo aqui ainda vai ser suficiente para que eu continue evoluindo e eu já não preciso começar a trazer mais coisas? Esse é um sobre o acompanhamento, talvez um pouco mais complexo aqui. Paula, mas está dando resultado, eu não mudo? Então, está dando resultado por enquanto, mas talvez você precise repensar qual é o plano que você vai ter para o ano seguinte. O cenário muda. Se a gente for pensar assim, olha, eu quero comprar minha casa, não é uma questão só de ter o seu plano, é olhar para o cenário. Ano de política, economia difícil, certo? Então, assim, deixa eu ir, que tipo de investimento eu vou colocar, quer ver um exemplo? Quem estava com dinheiro no Banco Master, com a aplicação do Banco Master, estava ganhando dinheiro, então no acompanhamento, check, tudo bem. Mas tinha algo ali já acontecendo que se a pessoa tivesse fazendo um acompanhamento mais de perto, ela tinha tirado dinheiro. Falou, opa, vai acontecer alguma coisa aqui. É um pouco desse lugar que eu estou trazendo, né? Então, o acompanhamento, ele é chave. Não se apega. Ah, mas eu sempre faço assim, eu me acostumei. O problema é que a gente entra na zona de conforto no plano. Eu sempre fiz assim, e aí agora é difícil mudar. É difícil mudar mesmo. Eu falo que eu tenho dois receios na minha vida profissional, na vida eu acho, mas um deles é a zona de conforto, porque ela é muito confortável. Eu entro nela rapidinho, não sei vocês, assim, mas eu entro na zona de conforto muito rápido. E eu me acostumo muito rápido com coisas. Pode até não ser tão boa, mas eu me acostumo. Então, o tempo todo eu tenho que estar me desafiando a sair da zona de conforto. Eu vou dar um exemplo bem simples hoje. Hoje eu tive que fazer 2 lugares, São Paulo, normalmente você fazer 2 lugares num dia é um desafio. Eu tive que ir em 2 lugares diferentes hoje. E para mim isso é, ai meu Deus, que preguiça, ai, vou ter que pegar trânsito. Mas eu saindo da zona de conforto para algo maior, para algo que eu tenho planejado. Então, chegar em nenhuma meta vai ser confortável. Se tá confortável demais, tem alguma coisa errada. Isso também é um bom indicador, ok? E aí, dentro do acompanhamento, né, definir uma rotina de acompanhamento. Eu acompanho duas coisas. Mensal, meu planilhão, para eu lembrar, porque tem coisas, lembra que eu não tenho meta diária nem semanal, vou ter a meta mensal, eu preciso entrar lá e ver. E eu acompanho as atividades quase que diariamente. A louca do checklist. Né? Então, eu não acompanho o resultado diário, mas eu acompanho execução diária. O que, que eu deveria ter feito hoje, o que eu fiz e o que, que vai ficar para amanhã ou para semana que vem, então tudo bem. Qual é a minha agenda? Então, tem vários níveis de acompanhamento. Eu uso também indicadores que eu consigo controlar. É como se você, então, está no carro
E eu falo assim, além da velocidade, mede também a velocidade do vento contra o carro para ver o esforço que o carro vai fazer. Vocês conseguem? Impossível. Então, assim, vamos simplificar. O que que você tem na mão hoje, né? Que dá para você medir? Eu vou trazer um exemplo também do lado de saúde, mas, por exemplo, né? Eu uso o Apple Watch e ele tem vários indicadores que me ajudam a chegar na minha meta de saúde. Vamos supor que você não tenha. Gente, está tudo bem, sabe? Pesa a quantidade de comida. Ah, eu não tenho balanço para pesar a quantidade de comida. Vê quantas colheres de sopa que você tem que colocar. Aí você vai transformando, vai simplificando. Eu lembro que a minha nutricionista falou assim, ó, no começo você vai pesar, depois você vai no olho. Então, assim, ó, porque você já aprendeu a quantidade pelas colheres que você coloca. 80 gramas de arroz, quantas colheres de sopa são? Sei lá, 3, 4? Aí você coloca. Então, a gente também precisa simplificar para caber no nosso dia a dia. Ah, não, eu não tenho balanço em casa para me pesar, então eu vou ter que ir na farmácia toda semana. Posso falar? Não vai funcionar. Fica tão complexo que você não vai conseguir colocar na rotina. Então, assim, quais são os indicadores que você consegue acompanhar? É, eu acho que a parte financeira hoje ela é muito mais fácil, porque os bancos hoje tudo tem lá suas despesas de cartão, classifica. Então, você consegue acompanhar onde eu estou gastando dinheiro. Antes era mais difícil, né? Falar assim, nossa, para onde está indo meu dinheiro? Aplicação hoje, tanto de banco que tem aplicação, o que eu estou ganhando em cada aplicação, investimento. Então, tem muitos indicadores que dá para a gente usar como indicadores meio para chegar no fim. Eu acho que esse talvez é um ponto importante. Quais são os indicadores meios para chegar no fim? Por exemplo, eu tenho que dar 10 mil passos todos os dias. Isso é meta que o médico me deu. Por quê? Porque aí tem lá toda a lógica: 10 mil passos é não sei quantas calorias a mais, blá, 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 blá. Gente, 10 mil passos para explicar não é 10 mil andando, não, tá? Por exemplo, eu tô aqui com vocês mexendo mão, isso vai contando, tá? O relógio conta como atividade física, não exercício. Então, é um exemplo de uma meta de dia a dia que eu olho e falo, ih, tô devendo, deixa eu ir andar com o cachorro. Sabe? É aquele tipo de coisa que. Então, tudo que é simples, fácil, você vai conseguir pôr na rota também de maneira simples e fácil. E por fim, né, registrar. Tudo meu é escrito, assim, para eu saber o que eu fiz. Eu falo que até quando a gente consegue algo bom, a pergunta é: o que que você fez então para dar certo? Até isso a gente precisa registrar. Nossa, olha, aquele dia eu fiz tal e tal coisa e funcionou. Eu parece que deu um resultado melhor. Não, deixa eu anotar aqui. Gente, eu sou louca, eu tenho vários cadernos. Eu tenho as folhas do meu planão, tudo isso, fica a gestão à vista, não tem desculpa para falar assim, não sabia, não acompanho. Agora, claro, tenho que sentar diligentemente e olhar todo o meu acompanhamento, senão vai ser um enfeite ali, certo? E aí a gente vai para a parte comportamental, para ir aqui chegando no final, que é assim, de nada adianta toda a ferramenta se eu não trabalho comportamental. Eu quis trazer aqui dois pontos de comportamental, né? Tem um cara chamado Richard Bandler, que na verdade ele usou um provérbio bíblico que fala cuidado com o seu pensamento, porque sua vida é conduzida pelos seus pensamentos, né? Onde ele fala o seguinte: muitas vezes para atingir resultado, a gente tenta primeiro mudar comportamento, que é assim, não, a partir de amanhã eu vou acordar mais cedo para fazer tal coisa. Vai funcionar por um tempo, você mudou comportamento, acordar mais cedo. Mas a gente precisa ir lá no pensamento e entender, né? O que que me trava, por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, no que eu acredito. É, eu vou ser vulnerável aqui, trazer um exemplo meu, né? Uma das coisas que eu tive que ressignificar do ponto de vista de pensamento era me ver com determinado resultado em relação a peso e músculo. Porque eu achava que o meu biotipo não era um biotipo, olha meu pensamento. Eu pensava, não, esse percentual de gordura não cabe no meu corpo porque eu sou grande. Então, a partir do momento que eu penso isso, eu vou chegar no meu resultado? Não. Na verdade, o meu comportamento ele vai fazer de tudo para me sabotar. Ou quando eu chegar, ele vai falar, não te pertence. Então, eu tive que começar a trabalhar esse lugar. Não, dá, vai ficar legal, não vai ficar over. Nananana. E aí, a partir do momento que eu fui mudando, eu fui me vendo como sentimento, eu fui gostando do que eu via. Por isso que eu gosto de ter as fotos das minhas metas, né? Porque me ajuda no estado emocional. E aí, o meu comportamento muda, consequentemente, o meu resultado vem.
Então, às vezes, a gente atua só na primeira camada, só mudando comportamento, mas não é sustentável. Não é sustentável. É como se alguém que fuma, de repente, fala: vou parar de fumar. Mas não trabalhou o que que fazia ele fumar, qual eram os triggers que ele tinha, por que que ele gostava, para entender tudo isso que está por detrás, falar, não, eu vou, a partir daqui é outro pensamento. Por exemplo, eu não sei guardar dinheiro, ou eu não sou boa em investimento. Pronto, seu pensamento é esse, você nunca vai ser boa mesmo, porque você já pensa isso, entendeu? Então, no final, nós somos resultados daquilo que a gente pensa sobre nós. Eu sou uma pessoa muito indisciplinada. Outro dia a gente estava discutindo, agora já nem me lembro onde, acho que foi com você, Débora, aqui em casa, com um link que a gente falou sobre os perfis lá, melancólico, traumático, não foi? E que a gente falou assim, esses perfis comportamentais, legal, assim, mas assim, não me define. Eu não quero ser definida como sanguínea, colérica, melancólica, não, porque assim, a partir do momento então que eu estou numa caixinha, eu não consigo nem sair dela. Horóscopo não te define, nada disso te define. Não, eu sou assim, porque eu nasci assim. Quem que era aquela mulher que era da novela, né? Se ditado. Quem que era, Débora? Era. Eu sou assim, nasci assim, vou ficar assim. Não, você tá no mudo, depois eu tiro você. Então, é, a gente precisa realmente trabalhar os nossos pensamentos em primeiro lugar. Eu dou conta, eu mereço, eu tenho capacidade. Isso é sim para mim. Isso é sim para mim. Né? Não, da origem que eu venho, eu já cheguei. Olha, esse pensamento é muito comum. O que eu tenho hoje é muito mais do que eu mereceria de onde eu vim. Quem nunca ouviu isso? Nossa, eu estou num cargo que eu nunca imaginei ter. Até aqui tá ótimo. Bom, é isso mesmo, tu vai ficar então nesse cargo o resto da vida. Então, a gente precisa trabalhar pensamento. E eu trouxe aqui dentro do livro de hábitos atômicos. Então, assim, ó, vai ver, não vou falar da parte comportamental de todos os comportamentos. Se a gente for entrar aqui, é 10 horas de aula, né? Porque aí a gente vai falar de tudo para conseguir bater meta. Não, não era o objetivo, era muito mais trazer ferramentas, mas eu queria trazer esses dois pontos que eu acho fundamentais, os pensamentos, e o outro é hábitos atômicos, onde ele fala muito sobre disciplina, que disciplina é rotina. Rotina é fazer todo dia a mesma coisa? Não. É ter uma organização do que você vai fazer, tá? E de sistemas que vão te ajudar a fazer isso. E aí é muito legal, porque ele faz um modelinho. Lembra que depois eu mando para vocês essa apresentação. Olha só que legal para a gente começar a mudar hábitos da nossa vida. Vamos supor, ele chama a regra dos 2 minutos, tá? Então, muito fácil é você colocar o tênis de corrida. Fácil, caminhar 10 minutos. Moderado, caminhar os 10 mil passos. Só eu aqui nos meus 10 mil passos. Difícil correr 5 quilômetros, muito difícil correr uma maratona. Então, é um modelinho que dá pra gente pensar assim: quais hábitos eu quero mudar e começar a ter como rotina para evoluir, né? Às vezes, por isso eu falei, ir direto para maratona, você não vai conseguir sair do quem não faz nada para ser maratonista, mas você vai trazendo esses níveis de desafio, né? E eu vou falar, todas as vezes que eu sou desafiada a ir para um nível mais difícil, naturalmente, a minha primeira reação é de não gostar, de contestar. Tipo, nossa, mas eu já fiz tanto, já cheguei até aqui, já tá tão bom. Ou tipo, você nem, né? Assim, ó, eu reclamo mesmo, porque assim foi difícil. Mas, na verdade, se você chegou até aqui, existe possibilidade de ir além. Porque nós somos evolução constante, né? Não, então foi difícil chegar até aqui? Pode ter sido, mas dá sempre para ir uma milha a mais, dá uma esticadinha, né? Olha esse outro aqui, que eu achei bem legal, né? Muito fácil escrever uma frase, e é mesmo. Fácil escrever um parágrafo. Moderado, escrever 1.000 palavras. Gente, sem inteligência artificial, né? Escrever 1.000 palavras na mão aí. Ó. Difícil escrever um artigo de 5.000 palavras. Muito difícil escrever um livro. Mas a gente vai passo a passo, né? Às vezes, tudo bem, pode ter gente que vai querer pular, mas esse treino, ele treina a nossa rotina, ele treina a nossa disciplina, ele treina a nossa constância e ele vai trazendo evolução. Tende a ser muito mais sustentável. Eu não sei se já aconteceu com você,
de ter que dar um sprint muito grande em alguma coisa e aí sair exausta e não querer mais falar daquilo, ou ver aquilo, ou fazer aquilo. Porque foi tão desafiador, te exigiu tanta energia que você não quer mais. Aí tomou ranço, como diz a minha filha, tomou ranço. Então, para isso não acontecer, começar todos os dias, fazer, ó, né? Acho que é o Jota que diz, né? Todo dia 1% melhor. Todo dia a gente for 1% melhor, em 3 anos, a gente vai ter evoluído 1000%, né? Então, isso é bem legal. Então, olha, resumindo, para a gente chegar aqui no finalzinho, né? A meta não é só sobre um planejamento, né? É planejamento com comportamento sustentado. Pode sair daqui, você vai fazer um plano, mas tem que garantir que vai chegar até o final do ano. Eu falo, ó, eu gosto de ensinar, mas sabe o que eu já vi ao longo da minha vida? Você pode ensinar o que for, se a pessoa não quiser fazer e não fizer, não tem o que você ensina. Então, eu falo que eu não guardo nada das coisas que eu faço, eu gosto mesmo de dividir. Aí eu falo assim, quero ver você fazer o que eu faço. Então, assim, ó, me pergunta segredo, falo tudo que eu faço, porque agora eu quero ver ir lá e vou você fazer. Não é para todo mundo. Não é. Tem que querer, tem que ter disciplina, né? Tem que ser focado, tem que ser organizado e nananã. Então, não fica com medo de contar seus segredos, não, sabe? Porque só você sabe o sacrifício que é de conquistar as coisas que você conquistou. Então, quanto mais controle você tem, maior a probabilidade de atingir os resultados. Então, se você não controla nada, é como se você fosse cozinhar e você pega uma receita e aí ele fala o tempo que você tem que deixar cozinhando no forno, a temperatura. Aí você fala assim: ah, você é igual, se você for como eu, você vai no olho. Ah, deixa lá. Tem chance de dar certo, tem chance de dar errado. Agora, se você segue a receita controlando, a probabilidade da receita sair bem é muito maior. Concorda? E aí eu diria que assim, né, o método é 50% é a parte do método e 50% é a comportamental. Talvez tenha gente aqui que já trabalha muito método, que tem todas essas ferramentas, já faz, mas está precisando focar mais no comportamental, e talvez tem gente que está muito motivado, quer, mas não sabe nem por onde começa. Aí tem que usar o método, né? Então, eu gosto assim, ó, sonhe, mas realize, né? Porque senão tá cheio de sonhador por aí, né? E aí é o seguinte, ó, alguns slides aqui só para você saber o que tem. Porque agora é assim, tá bom, falou tudo isso, e o que mais, né? Eu vou ficar perdido ou não sei fazer sozinho, entendi a história das planilhas, vou solo, tá tudo certo, né? Que é conteúdo. Até aqui você já deveria ter inputs e insights para conseguir fazer alguma coisa, ok? Mas, se você quer mais, a primeira coisa é: eu tenho os templates com aula ensinando a preencher cada um para você atingir suas metas. Então, desde um diagnóstico inicial, onde eu estou com a minha vida. Eu sei que tem gente que está aqui na live que já fez esse exercício comigo, né? Acho que Shirley, o Ricardo estava lá no treinamento do Eric, acho que a Elaine estava aí também. Então, aqui um passo a passo para você conseguir ter todas essas planilhas, já está pronto. Eu ensino cada passo, imprime, e aí, ó, a parte fácil eu te dei. Aí tem a difícil que é você executar aquilo que você colocou nas planilhas, ok? E aí tem esse QR Code aqui, onde está disponível. O segundo, que é uma super novidade, eu estou lançando meu livro. Então, naquela história, começa escrevendo uma frase. Olha, eu tenho 8 anos que eu já sabia que eu tinha que escrever um livro. Olha como é o ser humano, né? Só que assim, nesse vai procrastinando. Aí o meu pensamento era: mas livro do quê? Quem que vai comprar um livro meu? Quem que vai ter interesse de ler um livro que eu vou escrever? Olha o pensamento. Aí, óbvio, não escrevia nada. Porque a partir do momento que eu penso que o que eu vou escrever não vai interessar ninguém, vai sair alguma coisa? Não vai sair nada. Então, eu também tive que começar a ressignificar esse lugar. Uma vez que eu ressignifiquei que eu podia ter um livro legal para escrever, eu fui para a parte da plano de ação. Contratei uma editora, porque eu tinha alguém para me cobrar, mas também tinha todo o suporte para escrever, né? É, aí, a partir do momento que eu contratei, eu comecei a pensar: vou escrever sobre o quê? Como é? Resumo. 4 meses depois nasceu o livro, a escrita do livro, né? E o livro chama Comece por Você, que fala muito sobre autoliderança. Eu conto um pouco da minha história, mas eu trago muitos conceitos e depois também eu trago o método no final. Então eu falo que ele é um livro bem de uma engenheira.
porque tem que entregar alguma coisa, sabe? Não é um romance. No final tem que ter uma entrega, assim, você falou assim, investir, eu sair com algo. Então, este livro vai ser lançado agora dia 6 de julho. Para quem está me acompanhando lá no Instagram, vê que eu estou pondo lá vários teasers assim, em breve, Comece por Você, porque Comece por Você é o nome do livro. E eu estou muito feliz porque é um projeto que acho que fala muito da minha vida, da minha transformação, do que eu conquistei. Teve outro dia, teve uma pessoa que eu conheço e eu mostrei para ela uma foto minha de 11 anos atrás. Ai, gente, pena que eu não trouxe aqui para lá, mas ia ser muita humilhação. Mas uma foto. Gente, eu olhei. Assim, ó, primeiro que a minha família me zoou, que disse que eu parecia do MST. Mas eu tava, assim, ó, uns 12 quilos mais gorda, acabada, assim, não tinha a ver só com peso, assim, a roupa. E não tinha nem desculpa, porque era uma foto que eu tava na Disney, devia estar arrumada, né? Não, uma bagaceira. Gente, como Deus é bom. Ai, gente, olha, que vergonha. Eu acho que eu postei, acho não, eu postei essa foto, tá lá no Instagram em algum post lá do feed, né, que eu falo dessa transformação, porque o corpo talvez é o último que as pessoas de fora veem. Mas foi toda uma transformação. Começou no meu espírito, depois foi, olha, esse pernilongo, depois foi para minha alma, precisei ser curada, e eu conto muito desse processo. Então, quem eu sou hoje foi um processo, mas precisou começar a ser reconstruído, né? Então, aqui está o QR Code para você entrar lá na comunidade que tem a pré-inscrição. Quem se inscrever antes vai receber ele autografado, tá? Aí a partir de julho. Então, estou bem feliz com esse projeto. E o terceiro é um clube, né? E assim, um clube super restrito, porque eu realmente gosto. Quem já me conhece sabe que eu gosto de trabalhar com pessoas. Eu falo que eu já tenho semeado aí há bastante tempo em vários modelos para ver o que funciona, o que não funciona. Eu realmente tenho prazer de estar junto, de ajudar, de puxar, de ensinar, mas para quem quer, né? Eu falo que é para quem quer. Quem não quer, nem entra, nem vem, que eu não vou perder tempo com você, não vou te ajudar. É aquele negócio assim, meu, eu preciso de alguém que me ajuda a fazer virada na minha vida, que vai me acompanhar, que vai dar puxão de orelha, porque eu sou dessas, assim, eu vou chamar atenção, vou dar, né, puxão de orelha. Às vezes a gente precisa de alguém cobrando a gente. Então, o que que vai ter dentro desse clube? O livro para você, né? Vai ter o método de autoliderança, vai ter lives mensais, mentoria coletiva mensal e um monte de conteúdo exclusivo. Então, só para quem for participar aqui do clube, eu também estou desenhando uma imersão lá na frente. Quem tiver no clube vai ter prioridade. Então, é assim, sabe aquele negócio que eu me sentir parte de um lugar que eu posso ser vulnerável, que eu vou trazer meus problemas, que eu vou poder dividir, que eu vou ter alguém que não vai ficar passando a mão, fazendo carinho, não, que vai me puxar, que vai me esticar, que vai ser exemplo. Então, se você tem interesse, esse produto também pode ser para você, né? E aí, por fim, você sabe que não sei, Paulo, tô tão perdida que eu nem sei o que eu preciso. Porque pode ter alguém aqui assim, né? Você, olha, você mostrou mais, eu nem sei em que etapa eu tô. Então, eu fiz um modelinho aqui de um checklist que vai para o Forms e são perguntas para você responder. Eu vou avaliar e vou devolver para você. Falar, olha, com base no seu perfil, Marcos está lá na estaca zero, começa aqui com isso, entendeu? Nem vem ainda, tá